O HSBC, o maior banco do continente europeu, anunciou que encerra suas atividades no Brasil e na Turquia. E essa notícia traz inquietude, apreensão e, de certa forma, angústia para milhares de famílias brasileiras ameaçadas pelo desemprego com esta decisão desse grande conglomerado financeiro. No Brasil, o HSBC possui 21.479 funcionários, tem 853 agências em 531 municípios, 452 postos de atendimento bancários, 669 postos de atendimento eletrônico e 1.809 ambientes de autoatendimento, com 4.728 caixas automáticos, com cerca de 168 bilhões de reais em ativos. O HSBC é o 7º maior banco do país, de acordo com dados do Banco Central. Nesse contexto, senhor presidente, é importante ressaltar que a administração do HSBC no Brasil está sediada em Curitiba, no Paraná. Além das 38 agências na capital paranaense e região metropolitana, o banco tem 4 centros administrativos que, no total, empregam aproximadamente 8.000 pessoas. No estado do Paraná, são 11.000 funcionários. Em termos de arrecadação, só o HSBC arrecada anualmente em Curitiba aproximadamente 84 milhões de ISS. Em que pese haver expectativa de que o município não deixará de arrecadar o referido montante, a forma como o negócio será consumado pode afetar em parte este montante, que atualmente representa 8% do total do ISS sobre tarifa bancária recolhido em Curitiba, no Paraná. Todavia, os maiores impactos deverão ser sociais, como a redução dos postos de trabalho. E é esta a preocupação que nos traz à tribuna na tarde de hoje. Algumas considerações acerca da situação jurídica que devem ser destacadas e observadas pelas autoridades, notadamente do Ministério do Trabalho e do Banco Central. O objetivo do nosso pronunciamento é exatamente esse: alertar o Ministério do Trabalho, o Banco Central. A Constituição Federal, em seu artigo 1º, inciso 4º, elenca como um dos fundamentos da República Federativa do Brasil os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Ao fazê-lo, condiciona o desenvolvimento de qualquer atividade empresarial ao respeito do bem-estar dos trabalhadores, que contribuem para o sucesso do tomador dos serviços. Tanto é assim que o artigo 170 da Carta Magna funda a ordem econômica no valor social do trabalho, enquanto o artigo 186, inciso 4º do Diploma Fundamental da Nação Brasileira, determina que a propriedade somente cumprirá sua função social quando da sua exploração resultar o bem-estar do trabalhador. Eu prossigo lembrando que a consolidação das leis do trabalho, em consonância com os valores que inspiram a Constituição Federal, determina em seus artigos 10 e 448 que a mudança na estrutura jurídica da empresa não prejudicará os direitos adquiridos de seus empregados. Nesses termos, e considerando que o empregado liga-se ao empreendimento desenvolvido pelo empregador e não à figura pessoal do tomador dos serviços, a assunção da unidade econômico-produtiva de um empresário por outro implica a transferência de todos os contratos de trabalho daqueles empregados que permanecerem vinculados à atividade empresarial, com a preservação de todos os direitos adquiridos no curso do Pacto Laboral. Trata-se, pois, do fenômeno da sucessão trabalhista,
que, fundamentado nos postulados da impessoalidade do empregador e da continuidade do contrato de trabalho, protege o trabalhador em situações nas quais a exploração da atividade econômica contínua, ainda com diferente titularidade. Considerando, então, a normativa incidente sobre o assunto, a preservação dos direitos adquiridos pelos empregados do HSBC depende da continuidade da prestação do serviço para o novo titular do empreendimento bancário. Caso inexista a mencionada continuidade ou não haja aquisição da unidade econômica produtiva, estar-se-á diante de possível demissão coletiva de empregados do HSBC. O referido instituto não é disciplinado pelo ordenamento jurídico nacional, ou seja, não há lei que normatize o assunto. Entretanto, os mesmos postulados constitucionais que norteiam a sucessão trabalhista também servem de bússola para a minoração dos prejuízos ocasionados aos trabalhadores do município de Curitiba, do Paraná e do Brasil pelo abrupto encerramento das atividades do HSBC. Isso porque não é facultado ao tomador dos serviços tratar o ser humano que a ele entrega a sua energia vital como os demais fatores de produção, ou seja, tomá-los por descartáveis, assim que não mais interessantes ao desenvolvimento da atividade empresarial. Tal vedação, equiparar os trabalhadores aos demais fatores de produção, mercantilizando a pessoa humana, encontra-se expressa na Constituição da Organização Internacional do Trabalho, OIT, em seu anexo, cujo teor é o seguinte: a Conferência reafirma os princípios fundamentais sobre os quais repousa a organização, principalmente os seguintes: o trabalho não é uma mercadoria. Em face disso, incumbe ao HSBC e ao sindicato da categoria profissional encontrar de comum acordo e na via da negociação coletiva maneiras de minorar o impacto possível da possível demissão coletiva dos bancários de Curitiba, do Paraná, do Brasil, caso não se verifique a sucessão trabalhista. Trata-se, portanto, de efetivação do postulado do valor social do trabalho, artigo 1º, 4º da Constituição Federal, e do cumprimento do dever constitucionalmente atribuído aos sindicatos das categorias profissionais, qual seja a defesa judicial e extrajudicial dos trabalhadores brasileiros, artigo 8º, 3º da Carta Magna. O governo federal, por sua vez, por intermédio do Ministério do Trabalho e do Banco Central, deve estar atento em defesa tanto dos funcionários do HSBC como dos seus correntistas. Ademais, é preciso considerar as variáveis comentadas pelo presidente do Sindicato Bancário de Curitiba e região, Elias Jordão, quais sejam: se for algum banco que já tenha rede de agências e centros administrativos instalados no Brasil, provavelmente não será necessário manter a administração em Curitiba, o que culminará com a redução drástica dos postos de trabalho por aqui. E prossegue: mas se a compra for feita por algum banco que ainda não atue no Brasil, provavelmente eles precisarão de um centro administrativo. Assim, a probabilidade de manter a estrutura na capital paranaense é grande e não deve ocorrer muitas demissões. Encaminhei cópia do meu pronunciamento ao ministro do Trabalho, Manuel Dias, bem como ao presidente Alexandre Tombini, do Banco Central. Isso porque cabe sim ao governo federal preservar o direito desses trabalhadores, agora ameaçados de demissão coletiva, diante de uma eventual negociação que transfira o HSBC para outra instituição financeira já localizada no Brasil. Portanto, cabe sim ao governo federal intermediar essa negociação, garantindo a manutenção dos postos de trabalho para evitar esse drama social que atingiria milhares de famílias brasileiras. Este foi o objetivo do nosso discurso hoje, senhor presidente e senhores senadores,
o de pedir ao governo essa interveniência que a ele compete através do Ministério do Trabalho e do Banco Central, diante desta anunciada transferência do HSBC. Eu aproveito também, senhor presidente, para registrar o nosso inconformismo em relação ao veto da presidente Dilma, à proposta aprovada no Congresso Nacional, que estabelecia e que estabelece nova regra para a aposentadoria no país, com a extinção do fundo previdenciário. Lamento porque, no momento de crise, há que se buscar alternativas de solução para problemas que afligem o governo, sim. Mas há que se considerar também que nós não podemos contribuir para que a corda arrebente do lado mais fraco, o trabalhador e, neste caso especialmente, o aposentado brasileiro, de quem já se retira há muito tempo recursos, a sua aposentadoria está comprometida em razão das regras estabelecidas, e em 99, quando o Senado Federal, em novembro, aprovou a instituição do Fundo Previdenciário, eu particularmente votei contra, discordei do meu partido, sustentei a tese da inconstitucionalidade da medida e votei contrariamente à instituição do Fundo Previdenciário, por esse fator previdenciário. Por essa razão, senhor presidente, hoje nós nos pronunciamos coerentemente contra o fator previdenciário e, evidentemente, contra esta medida anunciada ontem pela presidente da República através de medida provisória. Se considerava inconstitucional a proposta que instituiu o fator previdenciário em 99, com razões ainda maiores, tem que considerar também inconstitucional essa proposta da presidência da República, já que é inconstitucional legislar em matéria constitucional através de medida provisória. E esse é o caso. É inconstitucional, portanto, legislar sobre aposentadoria por idade através de medida provisória. Não precisaríamos nem discutir os méritos da proposta encaminhada pela Presidência da República. Basta discutirmos a preliminar da constitucionalidade e já teríamos aqui o dever de votar contrariamente a esta medida provisória. O que nos resta, senador Paulo Paim, Vossa Excelência, que tem sido um guerreiro na luta em defesa do direito dos aposentados brasileiros, nós temos duas alternativas. A primeira e mais lógica é derrubarmos o veto da Presidência da República em relação à matéria aprovada pelo Congresso Nacional. Seria uma atitude de coerência, já que o Congresso aprovou, deve garantir, deve sustentar a validade daquilo que aprovou, rejeitando, derrubando o veto da Presidência da República. E a outra alternativa, se formos derrotados nesta primeira, sobretudo, seria alterar profundamente a proposta, alterar para valer a proposta encaminhada pela Presidência da República para fazer valer direito dos aposentados brasileiros. E para concluir, senhor presidente, alega-se constantemente que o setor previdenciário do país é deficitário, mas não se admite, em hipótese alguma, discutir por quê. É evidente, nós sabemos disso. Muitos dos estudiosos do assunto já se pronunciaram a respeito. A previdência social no país é deficitária porque há desvio de finalidade. Os recursos destinados à previdência social são aplicados em outras áreas pelo governo, são aplicados com outras finalidades que podem ser legítimas, que podem ser importantes,
mas não dizem respeito à Previdência Social e à razão legal da existência desses recursos. A fonte estabelecida com o objetivo de atender às despesas da Previdência Social. Aí se configura claramente o desvio de finalidade. E eu não me refiro nem mesmo à sonegação, não me refiro nem mesmo à corrupção, já que o governo incompetente em matéria de combate à corrupção permite os desvios monumentais em todas as áreas da administração pública federal, inclusive da Previdência Social. Portanto, é preciso defender, sim, direitos desses trabalhadores, sobretudo desses aposentados, que já perderam muito. O governo tem sido implacável para com eles, tem sido perverso. Essa crueldade precisa ser finalizada e o Congresso Nacional tem a oportunidade de, pelo menos, reduzir o impacto desse sofrimento imposto aos aposentados do país.